Boa noite, então, a todos, todas e todes. Em nome da coordenação do PPG em Ciência Política, dou as boas-vindas a todos vocês, agradecendo aos colegas e discentes que vieram para assistir à aula inaugural do PPG em Ciência Política. É uma alegria ter aqui essa sala quase cheia, não só pelo tema que nós escolhemos e que a comissão coordenadora da pós-graduação tão de pronto abraçou a ideia, que eu agradeço à colega Sofia, ao colega Christian, a Juliane, que vice-coordenadora, que estava presente à tarde, mas agora não pôde estar, ao representante discente Vitor e a Natália, que prontamente acharam que era um bom tema para nós discutirmos na aula inaugural. O convite ao professor Luiz Augusto também foi abraçado como uma ótima escolha, a quem eu agradeço por tão de pronto ter aceito o nosso convite. Essa sala cheia significa que o PPG acertou em cheio na escolha do tema, né, e do convidado. Para apresentar, então, o professor, que dispensaria maiores apresentações, mas sempre cabe fazê-lo, que à tarde, né, esteve aqui participando do debate às 15 horas que nós promovemos sobre cotas no ensino superior brasileiro. Agora, à noite, o tema da aula inaugural está sendo raça e política. O professor Luiz Augusto Campos é um especialista. E então, fazer a breve apresentação do professor associado de Sociologia e de Ciência Política no IUPERJ, no IESP, UERJ, que é doutor em Sociologia pelo mesmo instituto, é editor-chefe da revista Dados, coordena o Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa, o GEMA, e o Observatório das Ciências Sociais. É autor e coautor de diversos artigos e livros, dentre os quais Raça e Eleições no Brasil, que até, na verdade, eu estou com ele aqui, fazendo propaganda. E esse segundo livro, que o professor, em parceria com a Márcia Lima, são os organizadores, estão percorrendo o Brasil, fazendo o lançamento, né, Luiz? O impacto das cotas, e também em torno do qual foi o nosso debate hoje à tarde. O professor Luiz também foi representante, né, da coleção de Humanidades no Conselho Consultivo do Cielo, consultor do podcast Ciência Suja. Em 2021, participou da concepção e organização do prêmio Lélia Gonzalez de manuscritos científicos sobre raça e política na BCP, e do Atlas Digital das Ciências Sociais da Unpox. É colunista também do jornal Nexo e atua em pesquisas sobre desigualdades raciais e democracia. Então, professor, muitíssimo obrigado e com a palavra. Bom, eu que tenho que agradecer o generoso convite da Malu para a gente fazer essa conversa aqui hoje. Não só o convite, mas a acolhida dessa temática numa aula inaugural é algo que, evidentemente, me honra bastante. E também agradecer à plateia, que em parte eu já conheço pela palestra que foi feita hoje à tarde. Tivemos um debate longo e, enfim, estou sendo muito bem recebido. Tenho referências bibliográficas presentes aqui na URGS e tenho mais recentemente o meu novo colega, meu vizinho e amigo, Bruno Scheffer, que é filho da casa e que está me dando muito trabalho lá no Rio, brincadeira, né? É atualmente meu chefe, meu coordenador no programa de Ciência Política, então estou muito feliz de estar aqui. O que eu pensei em trazer aqui para a conversa com vocês é, na verdade, um texto que remete a um texto que já está escrito e publicado num livro organizado pela ABCP, especificamente pela Mariana Batista, pelo Edinaldo Ribeiro, pelo Rogério Arantes, que é um desses livros que a ABCP organiza sempre que tem uma edição dos seus encontros, em que basicamente ela convoca os coordenadores das áreas temáticas para escrever e fazer balanços sobre as suas respectivas áreas temáticas, e nós, na época, fomos convidados para fazer um balanço da mais nova das áreas temáticas da ABCP, que é a área de raça e política. O nome desse livro é As Teorias e o Caso, um pouco para discutir em cada uma das áreas a relação de teorias e casos, e a gente, na época, decidiu fazer uma brincadeira com esse título e nomeamos o nosso capítulo de Raça e Política no Brasil,
teorias em ocaso, ou seja, teorias em desaparecimento. Inicialmente não foi muito bem recebido, mas depois muito bem compreendido pela editoria, que inclusive destacou esse título na sua apresentação. O nosso objetivo nesse texto, que é um texto já um pouco antigo, mas infelizmente muito atual, é um pouco discutir o modo como a ciência política, salvo algumas exceções, resiste em incorporar a raça como uma das suas variáveis fundamentais de análise, ou mesmo como um dos temas centrais do seu trabalho, né? Então, de modo geral, e de novo enfatizando as exceções, a raça, a dimensão, a questão racial explodiu no Brasil, explodiu na academia. Eu acho que não preciso repisar esse tema que foi discutido no debate de à tarde, mas talvez a ciência política seja das disciplinas das ciências sociais e talvez das ciências humanas, entendidas de um modo mais lato, a disciplina que mais resiste a incorporar a variável raça em seus estudos. Então, nesse texto, que eu vou retomar aqui com algumas atualizações feitas ligadas a pesquisas mais recentes, mas o argumento continua o mesmo, a gente tenta, de um lado, entender por que existe essa marginalização da temática racial na ciência política, entender que tipo de problemas que isso gera para a ciência política brasileira e tentar pensar numa agenda de pesquisa a partir dessa marginalidade ou dessa ausência. Então, muito mais do que apresentar resultados de pesquisas empíricas que eu tenha feito, gráficos, etc. A proposta dessa fala é muito, no final das contas, é convidar as gerações presentes de cientistas políticos e cientistas políticas a enfrentarem essa temática, seja como tema fundamental das suas pesquisas, seja como uma dimensão auxiliar ligada às suas pesquisas, que não necessariamente sobre raça. Sobre isso, eu sempre acho importante enfatizar que a questão racial ela é central em todas as ciências sociais, exceto a ciência política, estrito sensu. Então, se a gente pega a sociologia, por exemplo, não dá para contar a história da sociologia sem falar sobre a questão racial. Existe, sabemos, uma grande polêmica sobre quando a sociologia no Brasil começa. Tem gente que vai falar que é com Florestan Fernandes, tem gente que vai falar que é na Escola Livre de Sociologia de São Paulo com Donald Pearson, tem gente que vai falar que é com Gilberto Freire, tem gente que vai falar que é com, sei lá, Silvio Romero, tem gente que vai chegar até a Carta de Caminha para dizer onde a sociologia começa. Independentemente disso, o começo da sociologia foi perpassado pela questão racial. Então, todos esses autores que eu mencionei debateram a questão racial de modo central. O que fez, de certo modo, com que a sociologia se apropriasse dessa questão como uma das suas questões centrais, o que tem reverberações nessa questão da ciência política. Antropologia, não vou falar muito, não é uma área em que eu tenho atuado, mas vale praticamente a mesma coisa. A questão racial brasileira é central na antropologia brasileira. Mas também a questão racial é central para outras disciplinas outras ciências sociais, ainda que menos próximas das ciências sociais em estrito sensu, como a história e a economia. Na economia brasileira você tem estudos importantes de economistas muito diferentes, como Ricardo Henriques, Serguei Soares, José Luiz Petruccelli, Marcelo Paixão, Rafael Osório, não gratuitamente muitos deles associados ao IPEA, que vão se debruçar sobre a questão racial de diferentes perspectivas econômicas. Eu gosto de citar o exemplo da economia porque a ciência política, que eu não sei se eu posso chamar de nossa disciplina, porque eu sou meio indisciplinado, né? Um pouco sociologia, um pouco ciência política, mas a ciência política surge e, de certo modo, se constrói enquanto disciplina, muito inspirada na economia enquanto parâmetro epistemológico, digamos assim. E mesmo na economia, isso para não falar da economia em nível internacional, né? Grande parte de teorias econômicas importantes foram desenvolvidas a partir da questão racial. Se a gente pegar, por exemplo, o famoso Prêmio Nobel de Economia dividido entre o Hayek, um economista neoliberal, talvez um dos principais, e o Gunther Myrdal, que era um economista social-democrata, talvez um dos principais, esse prêmio Nobel foi dividido na época que o Myrdal publicou um livro sobre a questão racial nos Estados Unidos e suas reverberações na economia. Ou seja, mesmo aqueles que às vezes a gente imita, ou tenta imitar, às vezes com níveis diferentes de sucesso, dão uma centralidade muito grande à questão racial. A ciência política, não. Quando eu comecei a pesquisar esse tema
em grande medida, com o professor Carlos Machado, havia um problema de base em relação a essa questão, que era a ausência da variável raça-cor ou de dados racializados das principais bases de dados utilizadas pela ciência política, talvez a principal de todas sejam os dados eleitorais processados pelo TSE. Em 2013, eu publiquei na Dados, que fique claro que eu não era o editor-chefe da Dados, nem sonhava, quer dizer, já sonhava com isso, mas estava longe disso. Mas eu publiquei um texto em que a gente utiliza basicamente expedientes que já eram utilizados na época para produzir essa variável. Ou seja, basicamente a gente montou uma comissão de heteroclassificação, produziu a variável raça-cor, e esse estudo foi publicado em 2013. E em 2014, em grande medida por pressão do movimento negro e também por pressão de uma série de pessoas que estavam envolvidas nesses estudos, o TSE finalmente incorpora a variável raça-cor nas suas bases. E na época eu me lembro de conversar com o Carlos Machado, que é meu coautor no livro que a Malu mostrou, e falar assim, bom, agora a gente tem que correr para publicar os nossos artigos, porque a ciência política de verdade vai chegar pegando esses dados e fazendo análises altamente robustas, e aí a gente tem que ganhar pelo pioneirismo, não vai dar para ganhar de outro modo. E como eu já falei hoje cedo, as minhas previsões quase sempre dão errado, né? Então, infelizmente, isso não aconteceu. A gente ainda tem uma carência muito grande de estudos sobre a questão racial na ciência política brasileira. Eu acho que esse diagnóstico ele se torna ainda mais dramático com o tempo, na verdade. Porque quando a gente volta para 2013, 2014, 2015, que foi a época mais ou menos que a gente publicou os nossos primeiros textos sobre isso, o nível de politização da questão racial já era grande, mas hoje ele é enorme. Então, independentemente de como a gente entenda a politização da questão racial, você pode entender isso como politização na esfera pública, os debates públicos sobre isso, ou politização institucional, projetos sobre isso, e etc. Há uma politização crescente da questão racial e não, curiosamente ou paradoxalmente, uma politização que é particularmente intensa no ambiente universitário e particularmente intensa nos programas de ciências sociais e especificamente nos programas de ciência política. Então, o que a gente fez, eu e o Cristiano Rodrigues, nesse texto publicado no livro da ABCP, é, em primeiro lugar, tentar analisar hipóteses para explicar essa marginalidade, e aqui eu já quero demarcar uma exceção. Existe uma área de estudos na ciência política muito parecida com a área de estudos raciais, mas que é muito mais consolidada, em que a incorporação da variável raça já está avançada, que são os estudos relacionados a gênero nas suas diferentes perspectivas. Então, não vou nomear as exceções que estão presentes, mas não se sintam atingidas pelas críticas que eu vou fazer aqui. Uma primeira hipótese que sempre aparece nos debates que a gente faz é de que a ciência política seria eminentemente uma matéria institucionalista, e que não existiria, no âmbito do debate sobre instituições, um lugar privilegiado para clivagens ditas sociais, entre aspas, né? Gênero, raça, classe, etc., e que essa ênfase nas instituições se basearia também numa espécie de ênfase num ator com algum tipo de racionalidade, para usar a expressão do McIntyre, um ator despossuído, né, no sentido de que ele não tem clivagens sociais outras. Eu, particularmente, tenho receios em relação a essa interpretação. Se a gente pegar boa parte da bibliografia estadunidense sobre instituições e, sobretudo, uma parte centrada nas origens institucionais, um neo-institucionalismo mais filosófico, digamos assim, trabalhos como do John Elster, trabalhos como, sei lá, do Adam Chbosky, etc., quase todos eles vão destacar as dimensões raciais das instituições estadunidenses, né? As origens, se a gente pegar quase todas, por exemplo, a mais expressa de todas é o colégio eleitoral, que foi deliberadamente pensado como modo de controlar as populações negras no Sul e a sua especificidade eleitoral. Para além disso, existe uma discussão particularmente interessante na ciência política estadunidense sobre a noção de racismo institucional, que curiosamente se disseminou no Brasil e no debate público, e que é uma discussão de ciência política hard, e que no Brasil ela, pelo menos até o meu conhecimento, não existe. Quando a gente fala de racismo institucional, a gente quase sempre é refém de conceituações feitas por filósofos ou divulgadores científicos, ou seja, tem aí um objeto pronto para ser estudado e que nós, cientistas políticos, estamos ignorando.
Outro argumento ligado a esse é de que a ciência política brasileira é eminentemente americanizada, né? Tem uma origem americana e que, portanto, a gente sofre com essa origem americana dos pecados de origem da ciência política americana, que não teria se atentado para a questão racial. Isso também é falso. Quando a gente analisa os principais estudos da ciência política estadunidense, a questão racial está presente ou de modo deliberado ou de modo não deliberado. Se a gente pegar, por exemplo, os estudos eleitorais, e nos estudos eleitorais estadunidenses mais clássicos, onde o tema, por exemplo, da redistritagem é um tema central, talvez o conceito mais importante, que é o conceito de gerrymandering, que é aquela prática de você desenhar distritos para produzir determinados resultados esperados, foram estudos basicamente motivados pelo gerrymandering feito para isolar eleitores de uma determinada raça ou não isolá-los, para impedir a eleição de representantes de um determinado grupo. Esse debate é um debate que tem pouca aderência no Brasil, né, porque nós não temos essa coisa de redesenho, nosso sistema não é um sistema de distritos pequenos, mas certamente vai se reacender, porque, ao que tudo indica, o Trump vai redesenhar todos os distritos que ele puder nos Estados Unidos e de modo étnico, né, ele não tem o mínimo pudor de expressar isso. De todo modo, essa bibliografia é uma bibliografia clássica do institucionalismo estadunidense, onde a questão racial é presente e etc. Eu já falei aqui das discussões sobre o colégio eleitoral, mas se a gente pegar, por exemplo, um dos textos mais de teoria política descritiva, ou de teoria política positiva, enfim, é mais complicado, mas um dos clássicos da ciência política estadunidense, que é o livro do Robert Dahl, e todo o trabalho do Robert Dahl sobre a poliarquia, tende-se a ver com um fato incômodo de que o Dahl não sabe muito bem o que fazer com o sul escravocrata dos Estados Unidos. Então, o Dahl chega em determinado momento e diz que os Estados Unidos era uma poliarquia no norte e uma semipoliarquia no sul, só porque o sul tinha escravidão, leis de divisão racial, mas é algo que complica muito seu argumento e que ele enfrenta em vários textos. Inclusive em textos mais, quer dizer, hoje nem tão recentes, mas textos mais tardios da obra do Dahl, ele inclusive vai relativizar o próprio diagnóstico de que os Estados Unidos seria uma poliarquia forte, como ele outrora colocava. Enfim, eu poderia me alongar sobre isso, mas fato é que a ciência política estadunidense é bastante sensível à questão racial, isso para não entrar nos debates mais recentes ainda. Uma parte importante que é a proa dos estudos de instituições nos Estados Unidos, que são os estudos experimentais, experimentos de campo e etc., também vem utilizando e mobilizando a questão racial de modo bastante incisivo. Uma terceira hipótese para essa ausência na ciência política brasileira é aquela que culpa os nossos pais fundadores. Diz assim, não, tudo bem, a gente é americanizado, mas lá os nossos pais fundadores não deram a devida atenção para isso. E, portanto, essa questão não se institucionalizou como um tema central da nossa área, da nossa disciplina. Isso também é historicamente falso. Se a gente pegar, por exemplo, a história da ciência política brasileira, em 1968, o Bolívar Lamounier publica um texto chamado Raça e Classe na Política Brasileira, publicado na revista Cadernos Brasileiros, em que ele basicamente traça uma agenda e uma problemática para o estudo da raça no âmbito da ciência política. Eu tenho uma certa dúvida, eu não sou íntimo do Bolívar, mas eu tenho uma certa dúvida sobre o que ele pensa hoje desse texto. Mas quando a gente lê esse texto hoje, ele é surpreendente pela sua atualidade. Primeiro, o Bolívar faz uma crítica muito incisiva ao que ele chamava de sociologia da integração do negro no Brasil, faz uma crítica muito forte ao Florestan Fernandes e ao Luiz Aguiar da Costa Pinto, basicamente criticando eles por eles sempre remeterem o problema racial a alguma dimensão de classe no final das contas. Então, nesse sentido, o Bolívar ele antecipa o que vai ser a tônica do paradigma de interpretação das relações raciais depois da década de 70, a partir, sobretudo, dos trabalhos do Carlos Azenbalg e do Nelson do Vale Silva. Como se não bastasse, e a crítica do Bolívar está muito ligada ao fato de que é preciso, antes de dizer que a questão racial no Brasil é eminentemente social e não política, ou não política, leia-se, não ligada à política institucional, o que ele diz é que isso, antes de ser uma assertiva, tem que ser transformado numa hipótese. Ele, inclusive, em determinada passagem, ele diz assim, essa hipótese só será testável
quando as estatísticas multivariadas estiverem evoluídas, ou seja, ele tem até um elemento premonitório aí, porque de fato as estatísticas multivariadas, as técnicas de estatísticas multivariadas, os modelos evoluem bastante rapidamente, e depois são esses modelos que vão ser incorporados na sociologia da década de 70 e 80. Para além disso, para além desse diagnóstico muito crítico da sociologia, o Bolívar, nesse texto de 68, ele estabelece uma agenda de pesquisa para a ciência política sobre a questão racial. E essa agenda de pesquisa, na minha opinião, é a agenda que eu tentei, em alguma medida, incorporar, mas ela é super atual. Ele basicamente diz que as questões colocadas relacionadas à questão racial, à ciência política, têm a ver com, em primeiro lugar, questões de comportamento político. Há comportamento político diferente ou não de negros e brancos ou determinados grupos raciais. Fazer esse teste não é simples, porque existe uma sobreposição grande entre pobreza e negritude, então saber se existe esse resíduo racial depende de modelos de estatística multivariados. Uma segunda agenda de pesquisa que ele indica para a ciência política é o processo de institucionalização das organizações de protesto negro, o que depois vai se tornar a agenda de pesquisa de movimentos sociais e movimento negro, que é uma agenda bastante desenvolvida na sociologia, tem uma bibliografia gigantesca, mas muito pouco desenvolvida nessa dimensão institucional que o Bolívar mencionava, interessada sobretudo na relação de movimentos sociais com as instituições políticas, leia-se partidos e Estado, instituições políticas, burocracia e etc. E tal. Se a gente pegar, por exemplo, a primeira tese importante sobre a relação entre movimento negro e partidos políticos no Brasil foi defendida na sociologia pela minha colega Flávia Rios em 2014 ou 15. Ou seja, quer dizer, vocês são jovens, 10 anos é muita coisa, né? Mas para quem é jovem há mais tempo sabe que 10 anos não é nada em termos de história. E o terceiro elemento, talvez o mais importante que o Bolívar colocava, é o papel do sistema político entendido de modo mais amplo na potencialização ou na obstacularização da emergência da temática racial num determinado espaço. Então aí ele está pensando muito mais nas características do sistema eleitoral, nas características do sistema político, do regime político e como isso dialoga, por exemplo, com as questões raciais. Ou seja, esse texto, em termos de agenda de pesquisa, eu acho que ele não foi ele não está nem perto de ser esgotado ou realizado. Ainda assim, não é só esse texto. Eu acho que ninguém aqui duvidaria que Bolívar Lamounier é um dos fundadores da ciência política brasileira. Lá no IESP não gostam que eu diga isso, mas a rigor, quem funda a pós-graduação do IUPERJ é o Bolívar Lamounier e não é o Vanderlei Guilherme. Mas o Bolívar fica só 2 anos, pede demissão, o Vanderlei assume, e aí, enfim, ele inclusive reivindica o título de fundador. Mas em 1971, Amaury de Souza, outro clássico da nossa disciplina, escreve um outro texto chamado Raça e Política no Brasil Urbano, em que ele basicamente, nominalmente, retoma essa agenda do Bolívar e vai tentar equacioná-la a partir de um caso empírico, inclusive utilizando o survey que o Glaucio Aridilon Soares organizou em 1960, que o Glaucio gostava de dizer, eu não sei se é verdade, foi o primeiro survey decente de intenções eleitorais feitos no Brasil. Com amostragem, com uma perspectiva inferencial, etc. E o ponto do Amaury, ele tenta testar particularmente a hipótese de diferença de comportamento político levantada por Bolívar a partir de uma hipótese que é o que a gente pode chamar da hipótese do socialismo moreno, né? Em 1982, o Brizola ganhou uma eleição de modo inesperado no Rio de Janeiro, e aí, enfim, um dos temas colocados para a ciência política daquele momento era tentar explicar por que o Brizola tinha ganhado aquelas eleições de modo inesperado. E o que o Amaury vai levantar é que existe uma tendência diferencial do voto negro no trabalhismo desde a era Vargas e que isso teria se refletido depois. Eu estou confundindo as coisas. Esse é o argumento, na verdade, depois que o Glaucio vai falar. O Amaury levanta a tese do socialismo moreno para falar do governo Vargas. Ele utiliza esses dados do Glaucio Aridilon Soares. É um texto estatisticamente problemático, eu não vou discutir aqui as questões estatísticas, mas basicamente ele sugere que mesmo quando a gente controla pela variável classe, é possível identificar um resíduo da variável raça nas intenções de votos.
Agora sim, em 1985, o Glaucio Aridilon Soares e o Nelson do Vale Silva voltam a essa hipótese e buscam testá-la a partir de dados eleitorais, fazendo testes ecológicos, né? Zonas eleitorais, testes ecológicos, etc. E retomam essa hipótese e concluem também com questões problemáticas, mas basicamente concluem que há um resíduo de voto negro no PDT do período, enfim, e que, portanto, há uma questão racial nas intenções eleitorais. Independentemente dessas conclusões serem verdadeiras ou falsas, ou contestáveis, fato é que Bolívar, Lamounier, Amaury de Souza, Glaucio Aridilon Soares, nomes conhecidos de quase todo mundo aqui na plateia, se dedicaram a essa política e pensaram essa agenda de modo bastante central, mas como brinca o Cristiano Rodrigues, que foi meu coautor nesse texto, basicamente a ciência política produziu até os anos 90 um texto por década sobre o tema, ou seja, essa agenda não pegou, essa agenda não se consolidou. Tendo isso em vista, uma segunda ou terceira parte do texto tenta um pouco retomar essa agenda levantada pelo Bolívar e para entender o que foi feito em relação a essa agenda, o que ainda resta para ser feito, já adianto que praticamente tudo, e que outras agendas ainda precisam ser contempladas por uma ciência política que não está mais só interessada nesses três elementos, comportamento político, ação coletiva e sistema político. Em termos de comportamento político, a gente tem mais ou menos aí uma dezena de estudos produzidos, sobretudo na década de 90, e mais recentemente alguns outros estudos, mas curiosamente esses estudos, poucos deles, foram produzidos pela ciência política brasileira. A maioria deles é produzida por não cientistas políticos. Então, a gente tem, por exemplo, um texto sobre esse tema feito pela Elza Bercoó e pelo Luiz Felipe de Alencastro, Elza Bercoó, demógrafa, e Luiz Felipe de Alencastro, historiador, que tentam estabelecer se existe ou não voto étnico no Brasil, voto étnico entendido como uma tendência específica de voto da população preta e parda em candidatos de um determinado tipo, que pode ser ou candidatos negros ou candidatos de esquerda, por exemplo. É um texto que basicamente diz que eles detectaram voto étnico em São Paulo, mas não no Espírito Santo, que foram os dois estados que eles utilizaram. Essa pesquisa eu uma vez levantei para o Luiz Felipe por que ela foi feita, né? Porque, enfim, o Luiz Felipe de Alencastro é um historiador e a Elza Bercoó uma demógrafa, e basicamente o que eles disseram é que havia uma demanda de um financiador no SEBRAP e ninguém quis pegar essa pesquisa, então o Luiz Felipe falou assim, eu estudo escravidão em questão racial. Elza, você me ajuda com os números? Elza falou, e assim eles fizeram. E outra pesquisa que tem uma história muito similar, feita pelo Reginaldo Prandi, que é, enfim, um sociólogo também, com uma formação em demografia, e que faz uma pesquisa similar a partir de um survey feito pelo Datafolha, que à época ele dirigia. Então, ele fez uma pesquisa porque apareceu o dado ali, havia um interesse do Datafolha nessa pesquisa, mas, de novo, autores de fora da ciência política. E, sobretudo, autores da ciência política estadunidense. Então, a professora Gladys Mitchell tem vários textos sobre isso, produz dos Estados Unidos, e você tem um texto muito importante para a área, produzido pelo Ted Dunning, pela Natália Bueno, que, embora seja brasileira, é radicada nos Estados Unidos há muito tempo, que basicamente tenta entender a existência ou não de um certo viés eleitoral da perspectiva racial, fazendo uma série de estudos, ou empregando uma série de metodologias, mas, sobretudo, metodologias experimentais. É um dos primeiros textos dessa área, digamos assim, a empregar metodologias experimentais. Segundo o Dunning e a Natália Bueno, eles não detectaram grandes vieses de preferência eleitoral, mas detectaram vieses importantes de financiamento, ainda que não tenha sido o foco deles. Existem autores da ciência política brasileira que se dedicam a isso. Tem um texto particularmente interessante, publicado na Dados, pela professora Mônica Mata Castro, que também tenta entender a influência da raça na abstenção eleitoral, tentando controlar pelo acesso à educação. Mas, de fato, quando a gente pega esse rol de bibliografia da década de 90 sobre isso, há uma sobre-representação de gringos e não cientistas políticos. Quando a gente vai para a questão da ação coletiva, que eu já adiantei bastante, você tem uma preponderância, um domínio da sociologia absurdo, em segundo lugar a antropologia, e uma ausência bastante retumbante, pelo menos até a década de 90, na ciência política. E especificamente em relação aos estudos que estão preocupados com essa relação de movimentos sociais e instituições políticas, normalmente partidos políticos.
é importante frisar que isso gera vários problemas para a sociologia também, ou seja, o trabalho não feito da ciência política reverbera nas outras disciplinas. Um dos trabalhos mais clássicos sobre o movimento negro no Brasil, que é o trabalho do Michael Hunter, Orfeu e o Poder, que é um trabalho importante pelo que concluiu, mas também pelo que foi criticado. Tem uma resenha importante desse trabalho escrita pela Luísa Bairros, que também socióloga, foi ministra da Igualdade Racial no governo Dilma. E o argumento do Michael Hunter nesse trabalho é basicamente que o movimento negro brasileiro não tinha interesse na institucionalidade política, fazendo uma caricatura que, se vocês disserem aí que eu fiz, eu digo que é mentira. Mas, para simplificar, que o movimento negro brasileiro é excessivamente culturalista e, portanto, não atento às instituições políticas. O próprio Michael Hunter é um cientista político, e uma das críticas que a Luísa Bairros faz a ele é que ele desconsidera o tipo de institucionalidade que já existia no movimento negro do período, e os trabalhos mais recentes comprovam que essa institucionalidade era muito grande. Basta pensar que, em termos de efeitos do movimento negro na política brasileira, quase todos eles têm a ver com a presença ou de burocratas negros militantes, o que depois se torna moda mais recentemente com a ideia de burocracia ativista, burocracia representativa, ou mesmo os conselhos, que na época, São Paulo fundou um conselho da população negra, e que na época foi tratado um pouco como um órgão para inglês ver, que não tinha grande importância, algo que vai completamente na contramão em relação às conclusões sobre os estudos em relação a conselhos hoje em dia, que mostram basicamente que, por mais inócuo que os agentes políticos acham que os conselhos são, eles têm bastante efetividade, ainda que não aparente. Em relação às limitações do sistema político, eu acho que é onde a gente menos avançou. Então, isso tem a ver com o fato, na minha opinião, de que nós temos um sistema político eleitoral bastante idiosincrático, mas tem a ver com o fato de que todo o sistema político eleitoral é bastante idiosincrático. Então, os poucos estudos que têm produzido sobre isso, às vezes resvalam naquele argumento da falta. Então, isso acontece também muito na área de gênero, que é a ideia de que, se nós tivéssemos um sistema de lista fechada, esse problema não existiria. Mas a gente sabe que esse argumento é um argumento completamente normativo, ele não ajuda a entender, e se nós tivéssemos um sistema de lista fechada sem cotas para gênero ou raça, também continuaria a mesma coisa. Então, aqui é onde eu acho que a gente enfrenta mais problemas, sobretudo em relação à discussão que eu já mencionei lá em cima sobre a relação entre racismo e instituições, como é que essa relação se dá. Para finalizar, o que eu tenho tentado fazer nos últimos tempos é um pouco monitorar como essa agenda da raça vem se institucionalizando e avançando em outras searas da ciência política. Então, a gente teve avanços, a própria criação da AT de raça na Associação Brasileira de Ciência Política, da área temática, que é um avanço, mas que também coloca problemas, porque leva a um processo que já existiu em relação à sociologia, que é um certo risco de guetificação da área temática. A área de gênero viveu isso, e a ideia de que agora temos um tema que é considerado legítimo, que tem um espaço na associação fundamental ou principal associação da área, mas esse tema agora está restrito a quem já pesquisa aquilo. No período que a gente estava na AT de raça, na coordenação, eu e o Cristiano, a gente recebia mais da metade dos trabalhos de não cientistas políticos, ou de cientistas, e a outra grande parte de cientistas políticos eram de estudantes de graduação, estudantes de mestrado, nenhum preconceito, o convite é que seja assim mesmo, mas isso mostrava o tanto que existe ainda uma restrição da ciência política consolidada em relação a essa temática. Em relação às outras frentes da ciência política brasileira, os trabalhos são muito interessantes, tem muita coisa sendo produzida de modo bastante legal, mas, de novo, tem essa dificuldade de formação de massa crítica. Então, se a gente pega a área de relações internacionais, que é uma área, eu respeito muito minha ignorância, como disse hoje à tarde, é uma área que eu conheço muito pouco, mas tem um texto de uma ex-orientanda minha gaúcha, Giovana Zucato, que basicamente tenta recontar a história da área de relações internacionais a partir do prisma racial, e uma das coisas que, por exemplo, eu não sabia, talvez por ignorância, é que a principal revista da área de relações internacionais gringa, que me foge o nome agora, se chamava originalmente Relações Raciais Interétnicas, porque basicamente se entendia que a relação entre nações era a relação entre grupos étnicos e raças, uma visão assim muito própria ali do período pré-Primeira Guerra.
Uma área que tem me atraído recentemente, ainda que não de modo sistemático, mas que eu tenho tentado obrigar alguns orientandos a estudar de modo fracassado, e tem atraído minhas colegas, que são as grandes referências nessa área, é a área de política externa. O Brasil teve uma política externa montada, sobretudo a partir do pós-Segunda Guerra, completamente calcada na ideia de que o Brasil era um paraíso racial e queria oferecer ao mundo o seu antirracismo e a solução para o problema racial. Então, se a gente pega o pós-Segunda Guerra, o que a gente tem basicamente é um quase consenso na ONU, ou nas reuniões que depois vão formar a ONU e a Unesco, de que, haverá uma terceira guerra mundial, isso era visto como inescapável, e efetivamente houve, né, porque a Guerra Fria foi uma terceira guerra mundial, e 2, essa guerra mundial será motivada por motivos raciais e racistas. Dos primeiros encontros para discutir isso foi o encontro realizado pela ONU em Genebra, e que uniu pessoas como Max Horkheimer, fundador da Escola de Frankfurt, e Gilberto Freire. E tem uma carta em que o Horkheimer diz assim: o trabalho daquele brasileiro é o que a gente tem de mais pura teoria crítica já feito, que mostra os problemas de leitura do Horkheimer em relação ao Freire. Mas isso evidencia que, quando a Unesco é fundada, o primeiro convidado a dirigi-la é ninguém mais, ninguém menos que Gilberto Freire, que não aceita porque foi eleito deputado aqui no Brasil, mas indica o que depois vai se tornar o segundo diretor da Unesco, que é o Arthur Ramos, que era um seguidor do Gilberto Freire, etc. Isso para não falar de todo... agora, por exemplo, tem um trabalho que vai sair do Luiz Feldman, que, enfim, lida com esse tema, e basicamente ele vai mostrar como a política externa brasileira, durante grande parte do século XX, utilizava o argumento do antirracismo brasileiro, do Brasil não ter racismo, inclusive na política de comércio exterior, para dizer assim, é melhor comprar do Brasil, porque o Brasil não tem racismo, ó, o mundo, todo lugar tem racismo. O primeiro grande projeto comparativo que a Unesco organiza no mundo é o projeto Unesco, que basicamente queria comparar a África do Sul com os Estados Unidos para saber qual que ia explodir primeiro, e alguém levanta e diz assim, não, mas tem que botar um caso positivo. Adivinha qual é o caso positivo? É o Brasil. Curiosamente, o projeto Unesco ajuda a institucionalizar as ciências sociais no Brasil, a sociologia e a antropologia. E, bom, como vocês devem ter percebido, eu estou falando de um monte de objeto aí flutuando, pronto para ser pego e estudado. Em termos de políticas públicas, aí é a área que eu sou mais suspeito para falar, como a gente fez na discussão hoje à tarde. Eu acho que existe um viés do modo como se entende políticas públicas no Brasil. Esse viés é produzido basicamente pela área de políticas públicas não enfrentar os estudos das ações afirmativas de modo frontal, né? Se a gente pega, por exemplo, a bibliografia sobre ações afirmativas na Índia, que é o maior sistema de ações afirmativas do mundo, ou na África do Sul, ou nos Estados Unidos, existe toda uma seara sobre como ações afirmativas são entendidas enquanto política pública. E no Brasil, na verdade, os estudos sobre ação afirmativa quase sempre são atrelados a outra área de estudos que não política pública. Evidentemente tem exceções, mas essa bibliografia de políticas públicas é muito pouco mobilizada para entender o sistema de ações afirmativas raciais do mundo. Peço perdão para quem estava aqui de tarde, que é o maior sistema de ações afirmativas raciais do mundo. O Brasil hoje tem o maior sistema de cotas raciais do mundo, muito maior que o sistema de não cotas americano, e o sistema agora de nada, né? Nos Estados Unidos não tem mais nada, Trump destruiu tudo, e muito maior do que o sistema sul-africano. Só não tem, como eu já disse, o maior sistema de cotas do mundo, porque a Índia ganha, como ela ganha sempre em tudo. Para finalizar, uma outra área aí com a qual eu também tento ter algum diálogo, mas que tem certos efeitos também da sociologia, que é a área de pensamento político brasileiro, e que é uma área que sofre de um xiste, de certo modo, herdado da área de pensamento social da sociologia. É muito comum os textos de pensamento social da sociologia, ou essa área, ser dividida entre estudos de pensamento social e estudos de pensamento racial, como se, na verdade, fossem dois continentes apartados. Quando, na verdade, o que existe é estudos de pensamento social em que se começa dizendo: todos nós sabemos que Oliveira Viana era um racista, mas não era apenas isso. Vamos analisar o pensamento dele ignorando a sua dimensão racial. Para além do elemento denuncista, e eu acho que a gente não ganha muita coisa em denunciar que Oliveira Viana era racista, né? Enfim, quem não sabe disso, etc. Mas o problema é que isso gera uma tendência de apartamento cognitivo da área.
Então, é assim, você faz um processo de purificação e que não percebe, por exemplo, que os elementos raciais informaram as construções institucionais e reflexões institucionais desses autores. Isso continua existindo na reflexão sobre pensamento político no Brasil. Boa parte dos textos sobre pensamento político do Brasil são sobre autores importantes, que devem ser estudados, mas são autores que tiveram longa trajetória de pensamento racial sobre o Brasil e de pensamento bastante racista às vezes. Essa área praticamente ignora essa dimensão racial do pensamento político, e quando ela é tratada, ela vira pensamento racial, ela vira parte do gueto temático. Evidentemente, nessa minha análise tem várias críticas, mas eu acho que o que fica é que se a ciência política, numa definição muito genérica, está interessada basicamente em relações de poder, institucionalizadas ou não, a única justificativa para que raça não fosse uma variável introduzida em boa parte dos estudos da ciência política seria se alguém me convencesse de que as clivagens raciais no Brasil não tem nada a ver com poder. Eu não quero parecer teimoso ou cabeça dura, mas eu acho difícil alguém me convencer disso. Mas, para além dessas críticas, o objetivo dessa fala e do texto é dizer que existe um objetão internacionalmente relevante e muito conectado ao que há de mais mainstream na ciência política brasileira, e, portanto, é um convite para que todo mundo aqui estude de raça, diga que eu estou errado em todas essas partes e a gente avance nesse debate daqui para frente. Obrigado. Obrigada, professor Luiz. Estava combinado, como é uma aula inaugural, não tem debate. Né? Mas aí o professor Luiz se dispôs a fazer uma rodada de... E aí a gente então abre para uma rodada aqui de inscrições, que sejam, por favor, objetivas nos seus questionamentos, e aí a gente passa de novo a palavra ao professor Luiz Augusto. Silvana, alguém mais? Seu nome é? Giuseppe, Sofia e Anderson. Então tá, vamos lá, Silvana. Luiz, muito parabéns pela agenda que eu faço com o pessoal por aqui. Já que você está mencionando estudos sobre racismo no Brasil, eu quis mencionar um, não é, sobre o racismo em si, que é aqui do Rio Grande do Sul, o René Guedes. Sim. E o René, ele mostra nos estudos dele o período alemão, tá? De como o racismo se manifesta no Rio Grande do Sul de forma diferente nas leis coloniais e nos centros urbanos. Tá? E ele mostra dessa maneira que ele quer identificar como o racismo social não, é bem menor do que nas zonas coloniais, mas os casamentos interéticos não ocorrem, e como o racismo social é bem maior nas grandes capitais, como Porto Alegre, Marianas, mas o casamento interético é mentira. Então é interessante, você conhece. Conheço. O período alemão, e ele menciona muito as diferenças do racismo aqui no Rio Grande do Sul, e os mitos que se tem em relação a isso. O pessoal já estava mencionando algumas obras, e o René fez o trabalho em Berlim, né, e ele trouxe essas questões até de doutorado, né, justamente nos anos 30, 40, na ascensão do nazismo na Alemanha, enfim, e o integralismo no Rio Grande do Sul, o germanismo. É bem interessante esse trabalho, porque você sabe, certamente, vai considerar proibido mundial nas casas, e mesmo assim, o estudo que eu fiz sobre Santa Cruz do Sul, de diversidade étnica, identidade de alunos, enfim, imigração, alemã, colonial, comportamento político, estava cheio de gente que você conhecia de ouro, vermelho, preto, correto. Tá? Nos dados que a Alemoada, por exemplo, mencionava como mundial. Então é interessante, tem também aqui no Rio Grande do Sul, que é aquela ideia de que o Rio Grande do Sul é branco, né? Que tem muita coisa para se pesquisar nessa agenda de como essas coisas aparecem. E tem vários aqui, né, Porto Alegre. Claro. Vocês elegeram muitos negros aqui no Rio Grande do Sul, né? Sim. Sofia? Obrigada pela
olhar e da PCP sobre raça e política, mas acho que eu não sou assessor do olhar. E com relação ao olhar comparado, principalmente com a América Latina, mas não necessariamente, não unicamente limitado ao tema dos movimentos negros. Por quê? Porque a dimensão raça está presente na política norte-americana de forma muito presente. Ergo, as eleições conservadoras, as eleições no Peru, a variável racial, ela está presente como justamente associado à opressão colonial e à forma em que as diferentes populações indígenas, enfim, a ideia de raça e poder, ela está na nossa matriz justamente como que a gente está sendo. Ao mesmo tempo, muitas vezes, né, e a sociologia vai trazendo isso sobre, mas ao mesmo tempo o conceito de raça é socialmente construído e contextualizado. E aí a gente, como que a gente compara sem cair no estiramento conceitual sartoriano, né? E aí, essa é a minha primeira pergunta. E a segunda, será que tem um estudo sobre a branquitude comparada? O poder e branquitude em termos comparados, como que isso se estrutura na América Latina? E a minha última pergunta tem a ver com, eu acho que tem uma demanda que eu acho muito saudável do nosso corpo discente, de eles estão se fazendo os temas vinculados à raça e justamente nas diferentes linhas de pesquisa, de integrar o tema racial como tema de pesquisa. Quais recomendações que nos daria como orientadores para a gente conseguir fazer esse diálogo de forma um pouco mais frutífera e, de fato, levar essa agenda para frente? Obrigada. Giuseppe? Bom, primeiro, parabéns pela palestra, excelente colocações, muito frutífero de debate. Eu tenho um primeiro comentário, né, que nós fizemos a questão das relações internacionais na nossa graduação, e realmente eu me senti bem contemplado assim, com essas questões, né, que é um tema que aos poucos está tendo maior debate, maior presença, né. É um tema muito, por questões como o feminismo ou a análise racial, as relações internacionais, elas são muito, elas têm elas são colocadas num campo muito específico, né, das relações com um tema muito particular, muito secundário, né, e agora dá para ver, principalmente aqui nas escolas da América Latina, uma retomada desses debates, assim. Então tem alguns programas do nosso agora, da RI, que tem essa preocupação maior com uma diversidade em relação a gênero e raça, né, dentro do campo das RI, assim. Isso é bem interessante. Mas tu pega, por exemplo, as biografias centrais do curso, elas são ainda muito eurocêntricas e temas como guerra, estratégias e também muito quantitativistas, assim, né, de capacidades militares. Então, ele tem o militarismo que sobrepõe, né, esse assunto. Né? E aí eu tenho uma questão também da parte da ciência política. Né? Tu falou sobre a questão de... nós temos os nossos pais fundadores dos Estados Unidos, né? E atualmente tem um debate muito grande e crescente lá nas escolas de ciências políticas, que é da questão da teoria crítica da raça, né? Que está gerando um banimento de livros como é que é, a deportação de alguns professores que estudam esses temas, né? Que às vezes acabam sendo imigrantes também. E aí eu queria saber, então, como nossos pais fundadores aqui da ciência política, né, eles vêm dessa escola americanista, americanizada, dizendo, né? Seria um tema propício, por exemplo, para trazer para cá essa teoria crítica da raça. Então, a gente tem exemplos como a própria Lélia Gonzaga, mas, tipo, poder pegar esse conjunto epistemológico e aplicar seria uma realidade possível. Anderson? Eu não sei se de fato será uma pergunta, né, mas eu vou fazer um comentário depois, se você puder reagir, né, mas de antemão também te parabenizar pela brilhante aula, as questões que você trouxe. Eu fiquei pensando em relação à maneira pela qual você trouxe, né, mostrando essa relação, eu diria também, certamente, metonímica e metafórica entre sociologia enquanto disciplina, antropologia e raça, né? Ou seja, quase uma relação constitutiva, né? Quase impossível você
fazer antropologia e sociologia, principalmente nos primórdios dessas duas disciplinas, sem tratar a questão racial, e é certamente até os dias atuais, né? Porém, eu tive uma conversa com o Cristiano, que é da UFMG, o ano passado, retrasado, ele fez uma fala aqui também, sobre o estudo da raça, também política, daí eu fiz uma provocação também para ele nesse sentido, não antropologia, puxando para a minha área de formação, se a gente for pensar a maneira pela qual aparece raça, principalmente nos primórdios também da disciplina no Brasil, nós também a partir de uma abordagem folclorista e culturalista, né? Bom, falando talvez para a sociologia, que não é minha área, talvez, eu diria talvez um pouco menos, digamos assim, né? Talvez pelos próprios interesses da disciplina, entre outras questões. Aí a minha questão, na antropologia, tem um campo da antropologia que se chama, no caso do Brasil, antropologia da política. Inclusive, ela se difere em relação à antropologia na política, antropologia política. E os expoentes, inclusive, eu fiz o doutorado no Museu Nacional, eu fiz uma disciplina sobre antropologia da política com os expoentes da disciplina, que é o Moacir Paneira e Marisa Perano. E, basicamente, nessa disciplina, em 2010, ou seja, faz 15 anos, a gente leu as monografias do que foi produzido sobre a antropologia da política no Brasil. Basicamente, raça também não aparecia. Ou seja, o que eu estou querendo dizer, talvez seja que, quando você fala essa discussão relacionada à raça, política, eleições, inclusive boa parte desses autores, eles estavam estudando eleição. Inclusive, o Moacir fala em tempo da política, por exemplo. Estão produzindo conhecimento sobre eleições, mas a raça também não aparecia. Aí que é a minha questão. Será que essa ausência, né, na ciência política, que em certa medida aparece também nessas outras áreas, mas nesse caso não, a antropologia, não estaria em certa medida também relacionada ao que se pensa o que é a política? E não estaria relacionado à política enquanto poder? O que eu estou querendo dizer, como você muito bem mostra, no caso dos Estados Unidos, eu diria também para outros contextos, por exemplo, no caso do Haiti, onde 95% da população é negra, a maneira pela qual essas questões são colocadas é diferente do contexto brasileiro. Tá? Então, se no caso do Brasil, a questão da política, a questão das relações de poder é visto como algo não estaria muito afastada da raça, das pessoas negras, portanto, também não estaria relacionado também um pouco com essa coisa que, olha, aqui raça não entra, não sei. Na próxima. Vamos fazer uma segunda rodada, pode ser? Vamos, claro. Aí, quando o professor finalizar a resposta, a gente encerra as inscrições. Meu voo é só amanhã, cedo. Eu acho que eu vou tentar juntar algumas coisas, mas vou tentar responder ao contrário, começando pelo Anderson. Eu concordo plenamente com você. Eu acho que tem, de modo geral, você tem algo que as disciplinas das ciências sociais acabam convergindo a despeito das suas diferenças em relação à centralidade da temática racial, que é uma certa definição de política e uma certa definição do lugar da raça na política. Então, no próprio texto do Bourrier-Lamounier, eu acho que talvez a melhor conclusão desse texto é que ele diz o seguinte: talvez o melhor argumento contra o estudo da raça, da relação entre raça e política, seja o fato de que os agentes diretamente atingidos por isso não politizam a questão racial. Então, ele estava falando, olha, naquela época, né, a questão racial era vista como uma questão de classe, e talvez se você perguntasse para os próprios agentes ditos grupos raciais, que naquela época, 68, provavelmente a maioria da população não se reconhecia sequer como negra, essas pessoas vão dizer assim, não existe uma questão racial na política e etc. Só que ele estava muito influenciado por uma certa visão da teoria dos sistemas, e ele dizia o seguinte: ainda assim resta explicar por que a questão não emerge. Eu concordo com você na sua leitura da antropologia. De todo modo, quando a gente transporta essas questões para o dia de hoje, essa questão da não emergência ela se torna completamente superada, né? Ou seja, é difícil você hoje encarar... porque tem um elemento aí que é importante. Uma das coisas, já antecipando uma das questões que a Sofia colocou, é que também existe um problema
que dificulta os estudos sobre raça na ciência política, isso aparece em muitos candidatos ao mestrado, ao doutorado, em muitos orientandos, que é justamente a pessoa que vem e racializa tudo. E ao racializar tudo, você não tem como contornar o objeto racial. Então, o Congresso é racista, o sistema eleitoral é racista, o judiciário é racista. Ou isso significa uma banalidade com a qual eu sou capaz de concordar, são todos racistas mesmo. Mas, enquanto banalidade, isso não produz objeto. Você não constrói objeto em relação a isso se você não se circunscrever esse elemento. Conectado ao que você está falando, eu tenho uma outra agenda em glória, mais ligada à sociologia, quando eu estou vestindo o casaco da sociologia, que é o fato de que a sociologia brasileira tem uma sociologia da raça vultuosa, mas a sociologia brasileira não tem uma sociologia do racismo igualmente vultuosa. Pesquisar raça não é sinônimo de pesquisar racismo. Pesquisar relações raciais não é sinônimo de pesquisar racismo. Então, tem um texto que eu publiquei na Tempo Social recentemente, que é, basicamente, o título é Racismo no Brasil, de hipótese a premissa sem passar por objeto. Então, como é que era antigamente? Será que o racismo existe? Não existe? Prova que existe, não sei se existe até aqui, não sei o que lá. Como é que são hoje os textos da sociologia da raça? O Brasil é um país racista, ponto. Dito isso, eu vou estudar o rap. Dito isso, eu vou estudar a religião. Dito isso, eu vou estudar as desigualdades. Mas veja, eu não tenho dúvida que o Brasil é um país racista. Tenho convicções acadêmicas e pessoais disso. A questão é que, para compreender e explicar o racismo, isso é fundamental acadêmica e politicamente, você tem que circunscrever o racismo conceitualmente, de algum modo. Então, as minhas insatisfações são ecumênicas em relação às disciplinas. Como aqui é um programa de pós-graduação em ciência política, eu foquei nessas insatisfações, mas eu concordo plenamente com a sua visão. E, ao mesmo tempo, eu acho que existem argumentos justos, adequados, para a não mobilização da questão racial. A gente teve um estudante no IESP que queria pesquisar eleições em Angola. E ele estava imbuído, e aí ele foi conversar comigo, e aí ele falou, não, porque eu tenho que estudar a questão racial, porque eu vou pesquisar eleições em Angola. Eu falei assim, tá, lê isso daqui e tal, mas... Aí ele voltou, aí ele falou, professor, não tem questão racial em Angola, né? Porque, na verdade, assim... Você tem questão intraétnica, você tem questão política, mas, na verdade, a questão racial é outra, não é uma questão racial como um grupo de um determinado jeito, um outro grupo. Então, não é porque tem negros que você tem questão racial entendida como desigualdade entre grupos, ou etc. Você tem a questão racial remodelada por cada contexto nacional, e, às vezes, essa questão é tão, para usar de novo um termo que eu tenho evitado, estrutural, que ela é antecipada finalmente, né? Enfim, dos fundamentos da questão. Subvertendo de novo a ordem. Sobre isso, Silvana, esse ponto é bem importante, porque ao mesmo tempo que isso tudo é válido, todos esses estudos sobre... o Rio Grande do Sul tem produzido excelentes estudos sobre racismo e branquitude, inclusive com racismos internos à branquitude, né? Então, tem os trabalhos da Lia Schuckmann, recente, sobre as disputas entre alemães e italianos e como casamentos entre alemães e italianos são considerados casamentos interétnicos, e como a descendência dos casamentos entre alemães e italianos eram descendências que sofriam. É muito interessante, tem inclusive um texto recente dela sobre... ela cita um termo que talvez seja banal, mas eu não me lembro, como eles são chamados, assim, né? E que muitos desses grupos reivindicam ações afirmativas aqui na URGS, porque se consideram vítimas de discriminação, e efetivamente são. Efetivamente são. Né? Se alguém diz você é inferior porque você é um filho mestiço de um alemão com um italiano, você sofreu preconceito e discriminação. Se essa discriminação tem efeitos estruturais sistêmicos comparáveis à discriminação que negros sofrem, aí é uma questão empírica para resolver. Mas, enfim... Você tem um dos problemas talvez maiores da sociologia da raça no Brasil, que é muito vultuosa, está aqui a Luciana, que sabe disso muito bem, é o fato de que é uma abordagem, como o Antônio Sérgio gosta de dizer, Antônio Sérgio Guimarães, baiano-sudestina, né? Que você pega Bahia, um pedaço do Sudeste, e isso tudo se aplica a todos os lugares, e na verdade, nem dentro do Sudeste isso se sustenta, nem dentro da Bahia também isso não se sustenta.
Sofia, política comparada. Isso é um negócio... Eu já tentei fazer estudos de política comparada, especificamente entre México e Brasil. Tem um estudo muito interessante, muito polêmico, que depois eu posso te passar, mas é um cara que basicamente ele fez uma heteroclassificação racial dos políticos mexicanos, só que ele usou aquele método de pegar o pixel do nariz e ver qual era o Pantone. E é curioso, porque esse é um método altamente problemático, eu senti calafrios quando eu li, mas o que ele basicamente quer dizer, e que é possível dizer a partir disso, ele tem uma amostra de classificações dessa da população mexicana. E o que ele mostra é que, independentemente do que a gente diga, se é objetivo, se não é objetivo, se isso é racista ou não é racista, fato é que o Pantone médio da política mexicana é absurdamente mais claro e mais rosa do que o Pantone da população de modo geral, o que para a gente, da perspectiva brasileira, é algo banal, né? Você vai dizer assim, alguém aqui duvida que os políticos brasileiros, em sua maioria, são mais claros do que a população, mas no México isso deu teve matéria de jornal atacando o cara, um outro jornal... Isso tem uma outra característica importante. O que os estudos comparados mostram, que é uma coisa banal, mas infelizmente não é tão estudada, o Brasil se acostumou a pensar que a apologia da mestiçagem era uma coisa tipicamente brasileira. A América Latina inteira tem apologia da mestiçagem. Agora, são diferentes tipos de mestiçagem, né? E tem essa dimensão na sociologia brasileira e na antropologia, de certo modo, se estabeleceu que o que é étnico é indígena e o que é racial é relacionado aos negros. Só que a dimensão racial, basicamente, nos países da América Latina, perpassa a dimensão indígena. Então, de novo, como vocês notaram, eu estou aqui apresentando pesquisas que eu não vou fazer. Fica mais uma para ser feita, mesmo porque... Mas essa pesquisa que eu tentei fazer, inclusive com um acadêmico mexicano que estuda a dimensão racial lá, era justamente sobre tentar pensar formas de heteroclassificar políticos, e um dos caminhos que a gente tentou seguir a gente não vai conseguir usar as mesmas categorias de classificação racial para todo mundo, mas o branco a gente meio que consegue. Então, o branco serve, ao invés de fazer um estudo a partir da perspectiva das identidades, digamos assim, marginais ou oprimidas, você faz o contrário. Então, simplesmente você sai classificando branco e não branco pelos países e vê o que dá em termos de estudos eleitorais. Mas eu acho que o mais difícil disso tudo, e aí é difícil para todo mundo, tem excelentes livros sendo publicados sobre isso, mas são muito complexos, tem a ver com o conceito de raça. O conceito de raça, ele tem uma característica muito maluca e, ao mesmo tempo, muito deliciosa para o sadismo sociológico, né? Para quem... O conceito de raça, ele é onipresente no mínimo no século XVIII e no século XIX. É difícil encontrar alguma elite de algum país em modernização, ou republicanização, ou com algum empreendimento colonial, que não mobilize o conceito de raça de algum modo. Mas, ao mesmo tempo, esse conceito de raça é altamente contextual. Então, quando você compara dois países, você não consegue nem... Então, como equacionar isso metodologicamente, eu acho que é o grande desafio dessa área. Tem livros recentes saindo sobre isso, mas que são muito loucos, sobretudo na história, e ainda que muito interessantes. Bom, você pediu para eu ser orientador, né? Para dizer o que eu acho. Eu acho assim, eu vou falar coisas, insatisfações também que eu sinto, um pouco de experiência de orientação, e coisas que eu acho que são perigos que são colocados. Existe, evidentemente, toda a minha apresentação está baseada nisso, existe um problema de cânone na ciência política, na sociologia, na antropologia, mas o objeto aqui é a ciência política. Por outro lado, eu acho que existe uma tendência a equalizar pesquisas sobre raça, gênero menos, porque já é mais consolidado, mas pesquisa sobre raça, há uma destruição completa do que tem de acúmulo disciplinar e uma substituição completa disso. Eu, talvez por ser excessivamente moderado e conservador, sou um pouco contra isso. O que eu quero dizer? Eu fiz uma fala dessa em outro programa de pós-graduação, que eu já falei qual é para a Malu, mas vou falar para vocês, em que basicamente um colega muito querido, uma pessoa que eu gosto muito, cientista político, jornalista da melhor cepa, virou para mim e falou assim: então, Luiz, o que você está dizendo é que eu vou ter que virar sociólogo. E definitivamente não é isso que eu estou dizendo, ao contrário. Qual é o ponto? Às vezes parece que tem que se implodir toda a epistemologia de uma disciplina para incorporar o estudo de uma dimensão racial. E eu fico me perguntando assim, mas será que isso é necessário? Evidentemente isso não é ilegítimo, alguém pode me convencer disso e etc. Mas às vezes eu acho que um dos maiores problemas para quem está chegando na área é uma ciência política mainstream que tem pouco ou nada a falar sobre raça, mas também as alternativas em termos de paradigmas falam excessivamente sobre raça.
Então, o meu desafio, que eu pelo menos tentei incorporar na minha agenda de pesquisa nessa área, muito humildemente, é assim, e se a gente utilizar essa linguagem mainstream, o que a gente vai descobrir sobre ela? Então, boa parte do meu convite é, se a gente pensar em termos de instituições no Brasil e fazer essa interface com raça, o que será que a gente vai descobrir? Eu não sei, pode ser que a gente descubra que o institucionalismo realmente seja falido e tem que ser implodido e a gente tenha que botar algo completamente novo no lugar, ou não. Então, essa é uma coisa. Eu acho que existe um problema disciplinar que já existiu em outras disciplinas. O texto mais citado da sociologia na área de raça é um texto de 20 páginas, do Antônio Sérgio Guimarães, que se chama Como se trabalhar com raça no Brasil. Esse é um texto que resume um livro de 300 páginas, Racismo e Antirracismo no Brasil, do Antônio Sérgio, que é um livro sensacional. Mas é curioso que esse texto é muito citado, por quê? Porque o Antônio Sérgio basicamente diz o seguinte: raça, ninguém gosta desse termo. Por que a gente tem que usar raça na sociologia brasileira? Por causa disso. Categorias de classificação, por que a gente tem que usar essas? Ninguém gosta delas. Mas por que... Ou seja, ele amarra uma espécie de paradigma que desopila a sociologia da raça e faz desse texto mais estável. Isso, inclusive, hoje é um problema, porque as pessoas usam esse texto, nem entendem mais esse texto, só citam. A gente não tem isso na ciência política. Então, eu costumo dizer que os meus orientandos da ciência política, eles chegam com uma certa afasia na primeira reunião. Então, eles falam assim, professor, eu quero estudar etnia. Não, não é etnia, é cor. Também não é cor, é raça. Mas... mas que grupo você quer estudar? Os pretos. Quer dizer, não são os pretos, são os pretos e pardos. Quer dizer, os negros. Então, você não tem um conceituário consolidado mínimo disciplinar que permita a pesquisa deslanchar. Então, é como se você tivesse que refundar a cada estudo um determinado campo, que está ligado também ao que eu falei antes. E eu acho que isso tem a ver um pouco com essa coisa da teoria crítica da raça. Eu, particularmente, acho que teoria crítica da raça é algo muito circunscrito nos Estados Unidos. Está ligado a um movimento muito próprio da área de direito, mais especificamente de uma certa filosofia do direito, que tem contribuições importantíssimas a uma crítica do direito estadunidense, tentando mostrar suas dimensões raciais. Acho fantástico. Isso nos Estados Unidos levou uma espécie de disputa departamental mesmo, que, aliás, é uma coisa que a gente ignora nos nossos estudos, né? O quanto disputas intelectuais são, na verdade, disputas departamentais, né? Então, eu já citei aqui, mas quando o Horkheimer estava falando, a função do teórico crítico é fazer a síntese a partir das pesquisas empíricas, ele estava falando, a função minha, que sou diretor do instituto e estou no 15º andar, é pegar o trabalho que os meus orientantes fazem e juntar numa grande síntese. Eu acho que essa perspectiva, quando transposta para o Brasil, ela é transposta para dizer coisas que são, às vezes, banais. E banais mais ainda da perspectiva do Brasil. Então, se eu disser aqui nessa sala, olha, o direito no Brasil foi usado historicamente para a opressão racial, acho que dificilmente alguém levantará e dirá assim, não, cala a boca, discordo de você. Então, assim, eu acho que falta mais contextualização nessa incorporação. Isso aparece em relação também ao modo de apropriação de grandes autores da área de raça no Brasil. Quem está dizendo isso não sou eu, quem está dizendo isso foi a Angela Davis, quando esteve aqui, que todo mundo, Angela Davis, como é que a gente estuda? Eu acho muito curioso que as pessoas botam a camisa da Angela Davis e ficam defendendo punição extremada para determinados crimes de racismo. A Angela Davis tem um texto basicamente em que ela diz que ela não só é antipunitivista de modo geral, mas é antipunitivista em relação a crimes de racismo. É um negócio absurdo. E as pessoas ignoram que a Angela Davis é uma marxista comunista, evidentemente com muita complexidade, mas no fundo, ela tem um paradigma bastante influenciado pelo marxismo, que eu particularmente gosto, mas as pessoas que defendem, às vezes, você fala assim, nem sabe o que está acontecendo. Então, eu acho que essas influências internacionais são muito importantes, mas elas têm que ser muito contextualizadas e muito mediadas para elas terem efeitos práticos aqui no Brasil. Obrigada. Vamos à nossa última... Mais uma é a Tereza, depois a ela, Eduardo, e temos Alain na sequência, tá bom? Tereza, só vou pedir objetividade nas questões para a gente conseguir contribuir. Obrigada, excelente fala, claro. Eu queria só, assim, como você muito bem sabe, a questão o neo-institucionalismo, realmente a gente tem, né, várias defasagens com relação ao estudo de gênero e raça. Mas o neo-institucionalismo feminista, particularmente com a vertente mais que trata da histórica, interseccionalidade, e o histórico, exatamente,
traz essas discussões, Claro. como as instituições são generificadas, são racializadas e tal. Então, tem uma contribuição aí, a menos que a gente considere neo-institucionalismo só como o neo-institucionalismo masculino, a gente vai, mas do contrário, a gente tem aí Claro. décadas de trabalho das feministas discutindo essas questões de como gênero e raça perpassa as instituições e impacta, né, a relação das mulheres com a política. Essa é uma coisa. Eu acho que é extremamente complicado a gente estudar gênero e raça a partir da questão que é o que a gente faz, né? Você faz, eu faço, a partir do institucional. Porque a gente trabalha muito, você trabalha, eu trabalho com as instituições formais. Claro. E tem muito, tudo que a gente já vê dessas questões, tem mais que tudo a ver com as instituições informais que o institucionalismo traz, né? E que é o grande gargalo. Como é que a gente, então, implica em pesquisa de um outro nível? Claro. Né? Desvendar coisas num plano, né, que a gente talvez não esteja, mas que seria importante. Então, acho que tem diversas questões, mas acho que é importante resgatar essa ideia, mesmo no Brasil. Tem pessoas fazendo isso, mulheres negras fazendo isso. Eu estou tentando fazer isso de uma forma com pessoas negras, né, como autoras, e assim, então eu acho que é importante a gente também trazer essa contribuição, eu acho, do institucionalismo feminista para abrir aqui do institucionalismo negro, né, essa questão de começa, né, com o institucionalismo feminista. Então, agora é difícil. E a partir das mudanças recentes, por exemplo, nas regras eleitorais, eu acho agora, que a gente tem, por exemplo, políticas de ações afirmativas relacionadas ao financiamento eleitoral para pessoas negras, não só para mulheres, a gente vê também, eu tenho visto crescer o interesse, por exemplo, em olhar a questão de raça e não só de gênero. Né? Então, né, a gente participou de banca com alunas que estão fazendo dissertação, tese sobre temas que têm a ver com isso. Então, assim, eu acho que está andando. Claro. Não é que tem mais, e também tem a ver com o momento, com a política em si. Não é? Como a política institucional tem mudado, também tem olhado mais para isso, a partir da pressão das próprias parlamentares e do movimento social, como a gente tem a ver essa relação, movimento, sociedade civil e Estado, tem funcionado para que as coisas mudem, para que a academia comece a tratar mais dessas questões. Ela? Obrigada, Teresa. Eu fiquei pensando muito também, acho que dialogando com algumas questões, né? Tanto sobre beber de outras fontes teóricas que discutem raça, né? Ou, no meu caso, discutir virtude, como que isso é o poder, né? De fato, e enfim, tantos outros de raça, ou com perspectivas. Eu até entendo a sua posição, moderadora, de vamos reavaliar a raça. Mas eu fico pensando também se não seria parte do problema, né? Como uma variável, e se não seria interessante a gente citar o trabalho de propor reflexões epistemológicas fundadas na raça, né? Porque eu falo isso muito influenciado por algumas pensadoras e alguns movimentos. Eu acho muito interessante ver eles o movimento. Ela fala lá nos Estados, mas recentemente ela começa a girar seu referencial para a criatura, né, como o nascimento, etc. Então, esse movimento de repensar a empiria da racialidade, e como você falou, né, como definir raça, é uma coisa muito doida. Então, será que nós estaríamos reproduzindo problemas ao a gente, deliberadamente ou não, tratar empiricamente raça como uma coisa aferível? E talvez esse não seria parte de uma gramática que conforma as relações sobre, a tal ponto de se falar em instituições políticas e isso não parecer ser uma questão racial, né? Então, sigla, né? Onde não parece que a questão racial é uma questão concentrada, de uma maneira universalizada. Então,
sei que parece um pouco, enfim, né, rebeldia de uma jovem, enfim, né, mas fico pensando que o fato da gente ser, né, por exemplo, possibilidade do observatório, né, a disciplina menos diversa, né, em termos de corpo docente, né, e o corpo docente tem ficado, mas, enfim, né, epistemologicamente ainda são recortes, né, e aí, enfim, não sei se me fiz nítida, mas Totalmente. fico pensando que olhar para a branquitude e poder, né, seria, na verdade, pensar epistemologias dadas de maneiras e não recortes. Obrigada, ela. Eduardo? Realmente, parabéns e obrigados pela aula, muito interessante. E, bom, os processos têm uma série de agendas muito instigantes de pesquisa, acho que isso tem um impacto sempre positivo para os nossos alunos e para nós também. E na tua exposição, tu levantaste uma série de argumentos sobre por que há uma produção tão restrita na ciência política sobre raça e política. E tu, muito elegantemente, desconstruíste todos eles. Mas para mim ficou a pergunta. Tá, mas então, por quê? Por quê? Ótimo. Alain, e encerramos com o Oscar. Alain. Luiz, primeiro, parabéns pela tua fala. Eu anotei muitas coisas, né? Teria muitos pontos para discutir contigo, para pensar junto. Mas eu acho que eu sempre queria trazer, antes de fazer a pergunta principal, que o Randers trouxe sobre a questão da antropologia, por exemplo. Eu concordo completamente, acho que a antropologia ainda está muito na discussão racial, assim, acho que isso por aqui, né? E a questão da teoria crítica da raça. A gente acabou de organizar internacionalmente um dossiê de várias perspectivas sobre a teoria crítica da raça no mundo. Eu contribuí, por exemplo, com um artigo sobre a teoria crítica da raça aplicada à educação em si. E a gente fez esse movimento exatamente para poder trazer essa perspectiva desses referenciais. Existem duas facetas importantes para nós quando a gente vai discutir o racismo, que é o racismo institucional e o racismo epistemológico. E você coloca ali na sua fala, no que aqui, né, você diz assim, você fala assim, o racismo institucional não é interpretado do ponto de vista da ciência política, e depois você diz que os estudos das ações afirmativas não é estudado como uma política de ação afirmativa. Então, eu queria ouvir de você sobre isso. Assim, do ponto de vista da educação para as relações interraciais, que também acho que é um ponto importante para todas as áreas que estão aqui, a gente precisa, sim, aprofundar esse léxico que você falou aí, né? O que é racismo, o que é preto, o que é pardo, o que é indígena, o que é etnia, o que é raça, o que é etnia, o que é raça no Brasil, o que é raça no Chile. Então, a gente precisa também aprofundar essas palavras que são dinâmicas e que vão mudando no tempo e no espaço. Por outro lado, não tem como você fazer enfrentamento ao racismo institucional ou racismo epistemológico sem também não tensionar esses campos que são construídos a partir da ideia de que o racismo é uma tecnologia social do colonialismo. Então, eu queria te ouvir sobre isso. Assim, né? Você disse que, pelo que eu compreendi, né? Se estiver errado, você me corrija, mas eu compreendi isso, que na ciência política me parece que você tem pouco disso. Mas, por outro lado, a gente tem essas duas questões que, para mim, hoje são fundamentais. O racismo institucional e epistemológico e a ação afirmativa, né? Que é uma questão política, uma interpretação política do racismo. A gente está vivendo toda essa onda do movimento de partitude, que é um movimento que a gente precisa tensionar exatamente a partir desses campos. Então, se esses campos não se reveem epistemologicamente e também não respeitam a própria história, o próprio conceito de política que é construído nas relações sociais, como é que a gente faz esse enfrentamento? Obrigada, Alain. Oscar. Tem uma pergunta assim, mais pontual que você mencionou mesmo, né, no discurso mexicano, e a ciência política mexe um pouco mais dicotômica do que no Brasil, né? Tem uma formação mais comum dos Estados Unidos, que está em algumas instituições como o CIDE, né, por exemplo, e tem outra formação que é um pouco mais gerada do próprio México, né, que no caso da UNAM. E aí eu queria perguntar sobre o seu estudo
né? Com que tipo de acadêmicos? Porque eu já tenho me encontrado com alguns estudos brasileiros do México, brasileiros sobre México, que são um pouco polêmicos, por chamar de alguma forma, né? Então era só um pouco isso, porque a percepção hegemônica que você meio que mencionou, eu não sei se eu não entendi, né, tá? Bate um pouco com as conclusões que eu geralmente venho conversando com os meus colegas, né? Tipo, parece que mexe um pouco mais com o gênero, porque não há uma discussão do racismo, não porque ela não exista, mas também porque ela é um pouco mais disfarçada, né? Existe uma discussão um pouco mais sobre classe, não sobre raça, né? Mas era só isso. Posso? Vai lá. Bom, vou começar ao contrário por você, Oscar. Eu não estudei o México. Justamente por causa dessas complexidades. O Humberto, especificamente, esse professor que é meu colega, eu não vou lembrar o nome da universidade que ele está, mas não é na Cidade do México, é uma outra universidade em outro estado, naquele estado onde tem a maior população negra do México, que eu esqueci o nome. Mas... Como? É isso. E aí, em determinado momento, porque realmente quando surgiu esse estudo do Pantone, eu pensei assim, olha, a gente cheguei a fazer uma metodologia para fazer a coisa comparada, e depois eu pensei assim, pô, já tem um problema demais no Brasil. Vou deixar esse estudo para um outro momento em que eu estiver mais tranquilo para pensar, não só metodologicamente, mas talvez epistemologicamente sobre essas coisas. Por outro lado, também é muito curioso como grande parte das contribuições que são dadas nos estudos sobre raça em diferentes momentos da história brasileira e de outros países, vem pela mão de gringos, né? Brasilianistas, o próprio Carlos Rosenbaum era argentino, que vem dizer assim, não, aqui tem racismo, a gente divide assim, não sei o que lá, ou seja, a simplificação também tem suas vantagens epistemológicas, digamos assim. Mas eu não me aventurei ainda, embora tenha feito todo o formulário, tenha baixado todas as fotos, enfim, dessas pesquisas que foram relegadas à crítica voraz dos vírus de computador. Voltando, Tereza, concordo plenamente com você, por isso que no início eu fiz aquele disclaimer que eu estava salvando os estudos de gênero. Quando a gente tem um trabalho bibliométrico, e é engraçado, quando você pega a ciência política e bota as questões raciais, aparece um pouquinho aqui, e quando aparecem as revistas feministas é um negócio assim, tipo, um monte, basicamente porque a área de gênero foi incorporando raça como uma variável, e não apenas isso, criticando também esse neo-institucionalismo mais mainstream, ou que se chama de neo-institucionalismo da teoria da escolha racional, que é um título meio estranho, né? Mas enfim. Por outro lado, eu ainda acho, talvez por ser excessivamente americanizado, que esse neo-institucionalismo dito mainstream, lá nos Estados Unidos, tem tantas contribuições a dar sobre a questão racial que no Brasil são muito subaproveitadas. Então, talvez daí venha uma certa... E eu acho que tem uma segunda coisa que talvez você sinta também, que essa... eu estava uma vez numa banca de uma orientanda minha que fez um trabalho excelente, não é porque é orientanda minha, não, mas fez realmente um trabalho excelente. Em geral, meus orientandos não são elogiados por mim desse jeito, mas era um trabalho excelente sobre congresso, analisando projetos especificamente sobre gênero. Depois o projeto explodiu e tinha um colega importante, né, neo-institucionalista de carteirinha, e ele falou, esse trabalho é sensacional, tem que ir para publicação, os melhores trabalhos que eu li, mas não é um trabalho sobre congresso. E aí eu falei, como assim não é um trabalho? Não, porque não é um trabalho institucionalista sobre congresso. É um trabalho sobre projetos de gênero no congresso. Aí eu fiquei assim, eu saí muito intrigado disso, assim, fiquei, como assim? E aí eu entendi qual é o ponto, não é um trabalho sobre as regras formais do congresso e etc. Eu estou com agora uma outra orientanda também muito boa, que está pesquisando mandatos coletivos, que é um tema que você conhece bem, que está indo por essa via das instituições informais. E aí, quando você vê essa bibliografia sobre instituições informais, primeiro que é uma bibliografia realmente global, né? Ela está lendo coisas de China, Índia, super interessante. E aí esses elementos emergem, porque basicamente a raça, o gênero, a etnia, a idade, ou eles emergem como elementos de controle informal, né? Então, somos o mesmo grupo, não vamos brigar, e isso se mantém independentemente da ausência de regras formais, ou eles emergem com o foco oposto, né? Um dos elementos mais unificadores dos mandatos coletivos que ela estudou e mais disruptivo é justamente a diversidade racial, de gênero e de sexualidade. Então, vamos nos unir porque a gente não vai conseguir sozinho, e aqui a gente consegue, na eleição, aí registra o mandato, aí faz não sei o que lá, escreve no acordo, bota ele no papel. Aí quando o mandato começa, aí começa a treta. Porque aí as coisas, os conflitos
passam a ser permeados por acusações muito mais sérias. Uma coisa é eu dizer assim, você está ocupando meu lugar, você não está deixando eu governar. Outra coisa é eu dizer assim, você está fazendo isso tudo porque você é tal coisa, porque você é homem, porque você é branca, porque você é cis, porque você é etc. Então, enfim, mas só para dizer que eu concordo plenamente com você, esses outros institucionalismos aos quais eu me filio, como você sabe, mas é isso, eu vim falar para cientistas políticos de verdade, então... Eu sou de mentira. Ela. Então, eu acho que aí eu entendo e concordo com tudo que você disse, entendo perfeitamente. Mas aí existe uma questão que é o seguinte, eu acho que existe uma questão, às vezes, de perfil. Veja, como é que eu vou falar isso sem ser cancelado? Eu, particularmente, sou muito admirador de uma espécie de conformação da luta antirracista no Brasil que começa com uma cooperação entre o que há de mais político no movimento negro com o que há de mais, entre aspas, científico na sociologia, que é basicamente toda a articulação feita entre Carlos Azenbalg, Nelson do Valle, Ricardo Henrique, Rafael Osório e Lélia Gonzalez, Abdias Nascimento e todo o resto. Eu acho isso admirável, ou seja, como é que... e esse é o paradigma que a gente ainda está. Isso, independentemente das tensões, esse é o paradigma que a gente ainda está. Que é basicamente o seguinte, como nós temos um problema, né? Como é que o movimento negro, e o movimento negro naquele momento, no final da década de 70, tinha muita consciência disso. Nós somos um movimento que se pretende de maioria, mas a rigor é de minoria. Porque a maior parte da população brasileira, no final da década de 70, nem se reconhecia como negro. Então esse é o primeiro ponto. A gente tem que denunciar o racismo no país que se vende para o mundo como paraíso sem racismo. E todo mundo acreditava nisso, no Brasil e no mundo. E a gente tem que fazer uma outra coisa, a gente tem que convencer o Estado de que os nossos problemas são legítimos, o mesmo Estado que nos oprime e que nos mata. Então, quando você pega... Às vezes eu acho que a recuperação dos textos da Lélia, por exemplo, é muito superficial. O que a Lélia está dizendo em vários textos é dizendo assim, a gente não pode dispensar o Estado. Quando ela diz a gente não pode dispensar o Estado, o que ela está dizendo é o seguinte, olha, eu sei que o Estado mata, eu sei que o Estado... hoje a gente não tem muita ideia, mas a Lélia, quando a Lélia sai de casa literalmente para visitar o Candeia, ela foi cancelada por metade do movimento negro e por metade da esquerda, porque o Candeia era um ex-policial com fama de ser muito rigoroso nas suas abordagens, se é que vocês não entendem. O que ela está dizendo, pelo menos nos melhores textos dela? Nós não temos força política para desconsiderar o Estado. Então, se a gente precisa de políticas públicas feitas no Estado, como é que se convence um Estado? Isso eu acho genial, tanto da perspectiva de ciência social quanto da perspectiva de ativista. Com dados, o Estado só entende estatística, o Estado não entende outra coisa. E onde estão os dados? Estão ali com aqueles sociólogos meio nerdolas ali, que estão produzindo coisas e que usam modelos multivariados super complicados para dizer assim, olha lá, tem racismo. Então, assim, eu sou um admirador disso. Agora, se você disser assim, a epistemologia ocidental é profundamente colonial e racista, eu sou incapaz de discordar disso, eu não tenho dúvida disso. O problema é que esse tipo de raciocínio, ele é um raciocínio que ele é totalizante. Então, se ele é totalizante, tudo bem, a gente pode pensar em novas epistemologias, em outras epistemologias, mas eu não sou ainda convencido disso. Eu acho que talvez eu seja muito cafona, e ainda acho que a ciência tem contribuições importantes para dar para as lutas políticas. Então, se quiserem me cancelar, me cancelem, mas eu acredito nisso por defeito de caráter. E tem um outro elemento, por exemplo, que tem a ver com o que o Alan falou. Assim. Eu acho, e aqui eu vou me permitir ser um pouco mais ousado, eu estou desenvolvendo um certo ranço sobre esses debates pós-coloniais e decoloniais na academia brasileira. Porque, veja, de novo, quando a gente diz assim, o racismo está ligado à colonialidade. De uma perspectiva política, isso pode ser correto e tal, mas de uma perspectiva histórica, não necessariamente. Boa parte dos trabalhos historiográficos que tentam entender quando a ideia e o conceito de raça emergem, por exemplo, agora tem um trabalho que foi traduzido recentemente, há 2 anos, pela Companhia das Letras, que é sensacional, que se chama Racismos, do Francisco Bittencourt, que é um autor português, um calhamaço de 800 páginas. O que ele mostra é que noções de raça são... a noção de raça é prévia ao termo raça. O conceito de raça é prévio ao termo raça. E ele emerge e se consolida basicamente no período das Cruzadas.
Aí, eu já disse isso em outra situação, e alguém disse assim, mas as cruzadas nada mais foram do que um esforço colonial. Tudo bem, mas aí você está estendendo o conceito de colonialidade e tudo cabe. Às vezes eu acho que isso é chatice da minha parte, excesso de rigor conceitual, às vezes eu acho que é excesso de peleguismo político-epistemológico. Onde eu quero chegar? Eu tenho uma desconfiança muito chata, os meus alunos adoram criticar isso. Por exemplo, eu vou também citar algo polêmico. Tinha uma época que era assim, nas minhas aulas de raça, todo mundo levantava a mão e falava, porque o racismo estrutural, eu falava, defina o racismo estrutural. E aí ninguém sabia definir, era uma enrolação, era um negócio, pega de lá e puxa de lá. Uma vez eu dei uma prova que era para todo mundo na sala tinha que definir racismo estrutural. Eu nunca vi meus alunos estudando tanto, eles leram assim absurdamente, e nenhum concordou com nenhum em termos de definição de racismo estrutural. E aí, de repente, acontecem coisas sobre as quais a gente não vai falar aqui, mas os alunos pararam de falar de racismo estrutural. E aí eu virei o outro chato, eu falei assim, peraí, até ano passado vocês estavam botando racismo estrutural que nem pimenta nos textos. E agora não tem mais racismo estrutural, o que aconteceu? Isso está respondendo a dinâmicas que não são propriamente dinâmicas analíticas. Eu acho que o meu ponto é o seguinte, eu sou um analítico, eu quero olhar o mundo dividir em partes, nesse sentido talvez de uma epistemologia excessivamente conservadora, quase positivista, e aí dividir e ver as relações, porque, por exemplo, a minha agenda agora, que está me tirando o sono, eu acho que é possível fazer estudos, experimentos de campo que tenham evidências concretas de como funciona o racismo no Brasil em determinadas esferas sociais. Isso, de um lado, é ultrapositivista? É. Isso, de outro lado, se eu conseguir fazer, eu estou realizado em termos de carreira acadêmica. Eu vou me aposentar, pedir aposentadoria e botar isso. Não sei se mas eu entendi perfeitamente as suas colocações. É curioso que tem um detalhe biográfico interessante. A Denise Ferreira da Silva foi a principal assistente do Carlos Azenbaum. E é muito interessante, mas não tenho dúvida que o indivíduo moderno transparente está atrelado à criação da racialização do mundo, mas que pesquisa, o que eu descubro de novo no mundo a partir disso? Eu acho que é isso, eu acho que talvez eu seja viciado na pesquisa como descoberta. Na pesquisa, aquele negócio que você... Sabe quando você sai assim, a minha hipótese é de que todo mundo é racista aí na rua, aí eu saio e falo assim, não é bem assim, é meio que assado, não sei o que lá e tal. Eu acho isso o melhor da pesquisa. Eduardo, então por quê? Eu acho o seguinte, isso não são coisas que eu já tentei, não dá para escrever em texto. Eu acho que, de um lado, existe um receio justificado dos cientistas políticos mainstream em entrarem na questão racial. Que receio justificado é esse? Veja, a ciência política, sobretudo mainstream, é a mais branca das disciplinas de ciências sociais. Formada numa tradição com nenhum contato com bibliografia sobre raça. Aí chega um professor, né, vai lá e diz assim, não, todo mundo tem que estudar raça, não sei o que lá. Alguns tentam, outros não tentam, e aí produzem coisas complicadas, às vezes são atacados de modo mais duro e etc. Então, acho que existe um receio justificado em relação a isso. Eu não acho que esse receio é justo, porque eu acho que todas as temáticas legais que a gente enfrenta, a gente está ali também para estar na chuva, para se molhar. Então, assim, eu acho que de um lado tem isso, tem um certo receio justificado. Do outro lado, eu acho que tem essa concepção neo-institucionalista muito restrita que a Tereza estava mencionando, que eu acho que às vezes o Brasil é mais realista do que os reis. Então, assim, às vezes a gente pega aqui um paradigma gringo e trata ele como, assim, a gente vai fazer melhor do que os gringos, etc. E eu acho que isso, às vezes, cega a gente para uma necessidade de maior molejo no traquejo com os objetos. Mas se eu tivesse que escolher uma dessas explicações, eu escolheria o receio. Então, eu conversei muito com o Bruno Speck, Wagner Mancuso, que falam sobre isso. Eles falam, chega um momento que a gente não sabe nem o que dizer, que a gente não sabe muito como sai o resultado e a gente não sabe o que aquilo quer dizer. E eu acho que tem também o seguinte, a sociologia, bem ou mal, resolveu isso, e eu acho que o Antônio Sérgio Guimarães é um dos grandes articuladores dessa resolução, a partir de uma compreensão de que as categorias sociológicas são políticas, mas isso não quer dizer que elas sejam políticas nesse sentido totalizante. Então, quando o Antônio Sérgio diz por que nós temos que falar em raça no Brasil, ele diz o seguinte, porque o Brasil, historicamente, o racismo no Brasil era um racismo antirracialista. Nós não falamos em raça porque nós não temos racismo. Como é que você luta contra esse racismo sem dizer assim, tem raça? Isso se aplica, por exemplo, aos termos de classificação. Durante muito tempo, as pessoas falavam assim, negro. Mas nos Estados Unidos você não pode usar a palavra com N. Você disser assim, porque os N no Brasil,
Nos Estados Unidos você é cancelado sem problema. No Brasil, não. Um país onde, historicamente, o termo negro era o termo cancelado pelo mito da democracia racial, você tem que usar o termo negro. Então, você resolve categorias analíticas a partir de um raciocínio altamente político. A ciência política, eu acho que tem mais dificuldade de fazer isso. Ou como ela vai fazer isso, talvez alguém consiga fazer, eu não sei, mas eu acho que esses são os porquês. Bom, acho que não respondi todas as perguntas. Lançou bastante ideias. Treta, mas é isso, gente. Muito obrigado. Então, dá para encerrar essa aula magna, essa aula inaugural aqui do 2025-2, agradecendo muito ao Luiz, que sobreviveu muito café. A todo esse dia intenso, a todas e todas que vieram aqui assistir e participar e apoiar o EPG em Ciência Política. Muitas ideias lançadas aqui para a gente ficar pensando, sugestões de agenda de pesquisa, futuras bancas, né? Fazer o quê? E encerro aqui, então, agradecendo a presença de todo mundo. Obrigada.